Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje, dia 24 de julho de 2022, às 8 da noite, eu tenho o prazer de receber a grande doutora Denise de Carvalho, médica, um dos grandes nomes da abordagem integrativa em medicina, para nós conversarmos hoje sobre as diferenças entre medicina integrativa, medicina ortomolecular, por que não se pode falar em medicina integrativa, medicina ortomolecular e outras medicinas assim no Brasil, né? Apesar de poder falar no exterior, e o que isso pode oferecer para vocês de bom, essas abordagens em medicina ortomolecular, integrativa e tudo mais, ok? Olá Frota, olá todo o pessoal que está entrando rapidamente aí. Estou só esperando a doutora Denise pedir para participar, para nós iniciarmos a live propriamente dita de hoje, tá? Então, só esperando ela pedir aqui. Deixa eu anotar um tópico a mais aqui. Enquanto o pessoal entra. Denise, só aguardando você pedir para participar, para nós podermos iniciar a live de hoje, tá bom? Vai ser uma live muito boa, como sempre é, um bate-papo com a Denise. Agora ela já entrou aqui pedindo, deixa eu ver. Já entrando. Olá! Denise, e aí, tudo bem? Tudo bem, meu querido? E você? Muito obrigada pelo convite. E aí, como estamos? Tudo ótimo por aqui, né? Nessa loucura que a gente vive no dia a dia, tentando alternar os papéis Ai, de. meu Deus! Tô tentando Eita, você botou melhorar um a luz. filtro? Eu tô melhorando a luz aqui, mas não. Tô achando que tá escuro aqui, mas não tem. Vai sem filtro mesmo. Você botou um piercing no lábio aí sem querer, tá bom. Foi? Não, tirou, tá bom, tá tranquilo. Bom, não Achei, tô precisa achando de meio piercing no escuro. lábio. Você não precisa de piercing no lábio para chamar atenção, vai por mim. Henrique que o diga, né? Ainda bem que ele não é ciumento. Ó, dona Bonita, dá licença. Ó, Ah, ela tem quer alguém querendo participar da live? participar. É. O que que você sabe sobre medicina integrativa para participar? Fala Pois pra é. gente. Olha, vou te dizer que ela participa toda vez que eu atendo online, eu atendo aqui do meu escritório. Ela adora ficar aqui ouvindo, sabe? Eu já tenho uma paciente que falou assim: olha, se existisse reencarnação de bicho em pessoas, ela vinha como médica, porque ela já aprendeu um monte de coisa. Imagino, até uma paciente que eu atendi ontem, médica, falou: Nossa, eu conversei com a sua esposa, com a Kátia, e ela foi tão boa no telefone, me ajudou tanto. Eu falei: ela já sabe mais ortomolecular do que um monte de médico, do tanto que convive com a gente, né, com esse meio. Imagina. Aqui acontece a mesma coisa aqui em casa com o Henrique. Já sabe medicina quase como um monte de médico aí. Claro. Manda um abração para ele, para suas meninas, Pra, seus filhos aí pronto, para a também. Kátia também, pode deixar. Bom, gente, talvez vocês estejam se perguntando por que que para esse bate-papo com a Denise, sempre que a gente conversa, é um bate-papo muito bom, porque a gente tem uma sintonia assim transencarnacional. Talvez a gente descubra por que depois que desencarnar, né, Denise? Pois Eu é, acho que eu quem vou chegar sabe? lá primeiro. Eu acho que eu vou chegar lá primeiro, eu vou descobrir Ah, e te conto. Então, esse papo de hoje, nossa, qual a diferença entre medicina integrativa e ortomolecular? E o que que tem a ver isso comigo? No que isso vai me ajudar? Bom, como anfitrião, deixa eu abrir o tema para vocês. A doutora Denise de Carvalho vai se apresentar daqui a pouquinho, mas eu acho que vocês já conhecem muito bem a Denise como esse expoente da medicina integrativa no Brasil, tá? Que ajuda tanta gente. Ela já deve ter mais de 1 milhão de orações por dia pela alma ah, dela, então tá mais que salva, né? nossa, assim seja. Agradeço todas orações, energia positiva, tudo que me mandarem, obviamente positivo, né? Eu desejo tudo o dobro, o triplo para vocês. Eu recebo muito carinho, graças a Deus. Muito menos hater do que amigos. Então tá bom. Amém. O saldo é A gente tem, positivo.
A gente tem, sim, menos hater do que amigo, com certeza. Então, assim, primeiro eu tenho que dizer para vocês, não podemos falar em medicina integrativa e medicina ortomolecular no país. Por quê? Como ex-conselheiro do Conselho de Medicina, que eu sou daqui do DF, de uma gestão mais no passado, a gente não pode falar em medicina de algo que não é especialidade médica. Então, ortomolecular integrativa, a gente pode falar no Brasil, fora do Brasil até pode se falar, mas no Brasil a gente pode falar em abordagem integrativa, prática ortomolecular, estratégia funcional, mas não pode falar em medicina. Então, quando nós falarmos aqui, por descuido em medicina tal, é para vocês entenderem, até perante os conselhos, pelo amor de Deus, deixem-nos em paz, né? De que a gente só está usando um rótulo para se comunicar com as pessoas nessa live. Então, no Brasil, infelizmente, não se pode falar em medicina integrativa e medicina ortomolecular. Por falar em medicina integrativa, a Denise, eu, o Alain Dutra e o Dr. Adolfo Duarte temos uma surpresa para vocês que vai ser revelado nas próximas semanas, em algo muito interessante para vocês sobre o assunto, para ajudar, tá bom? Para ajudar vocês a entenderem melhor essas opções que vocês têm para cuidar melhor da saúde de vocês, que a maioria já conhece, mas que talvez role na cabeça uma confiança do que uma confusão do que são. Uma confusão, sim. Confusão. E assim, por que uma live como essa? Porque vocês têm que conhecer as opções de vocês e conhecer direito e bem para saberem escolher o que querem para a vida de vocês. Conhecimento é poder, mas conhecimento ruim é poder de você fazer coisa ruim na sua vida. Quando você coloca conhecimento ruim em prática na sua vida, você vai se estrepar. Então, a gente tem a ideia de dar para vocês conhecimento de qualidade sempre para que vocês possam fazer melhores escolhas para a vida de vocês junto aos seus bons profissionais. Essa é a tônica do nosso trabalho, fazer o bem. Ok? Então, eu já queria começar dizendo o seguinte. Gente, uma coisa é a medicina em teoria, outra coisa é a medicina na prática e outra coisa é a medicina na boa prática. Então, vou falar as definições que eu encontrei, as práticas por aí, e depois eu quero ouvir bem a Denise, que sabe muito bem a diferença entre elas e o que a gente faz no dia a dia, o que outros fazem, para a gente começar esse bate-papo. Medicina holística. O que é abordagem holística em medicina? É o profissional usar tudo que ele acha que possa beneficiar o paciente, tenha evidências científicas disso ou não, em benefício do paciente. Então, tem médico que usa abordagem germânica, xamânica, hindu, enfim. E muitas vezes não tem estudo científico comprovando o uso daquilo, mas existem duas práticas básicas em medicina. Primum non nocere, que é primeiro não faça mal, que a sua prática não faça mal para o paciente. E em segundo lugar, a obrigação do profissional médico de usar tudo que esteja ao seu alcance em benefício do paciente. Então, muitos médicos praticam medicina holística, que não é integrativa, que é usar tudo que ele ache que pode ajudar, mesmo sem evidências em benefício do paciente. A medicina integrativa de verdade é você usar tudo que tenha evidências científicas, seja das curas espirituais, que existem vários estudos comprovando a eficácia de algumas, seja das terapias psicológicas, que existem vários estudos comprovando a eficácia de várias, seja práticas fora da medicina alopática, para poder ajudar o paciente. Então, integrativa, em tese, é isto. Medicina funcional, ela visa restabelecer as funções dos sistemas e órgãos para, com isto, o organismo reatingir sua homeostase, seu equilíbrio, seu melhor potencial de vida. E a medicina ortomolecular visa 4 pilares básicos, que são bons hábitos de vida, suprir carências, retirar excessos, que são as intoxicações, tá? E combater inflamação e radicais livres. Na prática, existem profissionais que fazem nenhuma delas e usam os rótulos para comercial. Gente, eu faço holística integrativa, funcional e ortomolecular em consultório. Me procure porque eu sou bom. Gente, agora que vocês sabem a definição, vocês entendem que tem gente que usa o rótulo comercialmente
e tem gente que nem sabe o que está fazendo bem no consultório. Mas o que é medicina integrativa de qualidade? É você usar o que tem evidências científicas, mas de várias áreas, para agregar no seu consultório. E ortomolecular é usar estes pilares com evidências científicas. Basicamente, são essas as diferenças. Denise, falei besteira, o que, que você acrescenta? Não, maravilhoso. Você sintetizou. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tá? Ok. Eu vi algumas pessoas dizendo que estava meio baixo o meu áudio aí. Então, assim, você falou muito bem, sintetizou o que a gente vem vendo nos últimos anos. Na verdade, a medicina ortomolecular, ela foi o início de tudo, né, Ícaro? Ela começou antes do que a gente chama de medicina integrativa e funcional, né? A medicina funcional, ela se baseia aí na restabelecimento aí dos sistemas dentro da sua normalidade. Então, eu acho que o ponto mais importante da medicina funcional é a procura pela solução dos problemas baseando-se na fisiologia, em recolocar o corpo funcionando dentro da sua fisiologia, que é a sua normalidade. É procurar sempre a raiz do problema e não mitigar sintomas, né? Ou a gente só solucionar o final do processo. Eu acho que o pessoal está reclamando do som, né? Melhor tirar o fone? Eles estão achando que tem uma discrepância entre o seu som e o meu som. Então, talvez tirando melhore. Eu vou tirar, vou tirar. E agora? Melhorou bastante. Melhorou? Então tá. Então, a medicina funcional, ela traz essa questão que envolve o que a gente chama aí de buscar a raiz dos problemas, né? E a medicina funcional, ela acaba se utilizando de várias coisas também da ortomolecular, por conta disso, e se utilizando de muita coisa da medicina integrativa. Eu até deixei separado aqui, uma coisa que eu gosto muito, né? Ontem eu estava dando aula na pós, e eu gosto muito desse livro aqui, que, embora eu diga que eu pratico medicina funcional, esse daqui seria uma base super importante, que é o do David Hackel, que é a medicina integrativa. E olha que interessante, né? Como acaba sendo uma medicina holística, mas com bases científicas, né? Então, assim, por exemplo, ontem a gente estava falando sobre o eixo intestino-cérebro na pós, e a gente estava falando... E acaba sendo integrativo também, porque a gente integra outros profissionais da saúde na nossa prática. E ontem quem estava me dando a honra de falar na pós era o Fabrício Assini, que é um farmacologista, né, que estuda muito saúde mental, e a gente estava falando de perdão, né, do poder que o perdão traz de cura, né? Então, olha só, né? E para vocês terem uma ideia, tem um capítulo do livro do David Hackel que se chama Forgiveness. Muito bom, muito bom. Que é perdão. Então, assim, parece que a gente está falando uma coisa xamânica, né? Uma coisa, né? E na verdade, não, tem uma base fisiopatológica que envolve o sentimento, né, do perdão, né, do perdoar, do diminuir mágoas, de diminuir esses sentimentos negativos que contaminam, né, a gente. E isso daqui, a natureza do perdão, também envolve a secreção de hormônios, de neurotransmissores, e por isso também traz cura. Né? Então, assim, o que me deixa triste, Ícaro, é o que você colocou, e infelizmente eu tenho que concordar com você, é que muita gente se vale desses rótulos para dizer que pratica isso ou aquilo, quando na verdade está querendo surfar na onda e não, na verdade, pratica isso, né? Por isso que, infelizmente, a gente acaba sofrendo preconceitos, sofrendo julgamentos de outros colegas, porque eles pegam uma pessoa que se diz integrativo, funcional, ou ortomolecular, ou holístico, que seja, e pega uma pessoa, né, que
a gente sabe que muitas vezes fica só na questão de hormônios, por exemplo, acha que tudo se resolve com hormônios, né? O hormônio é vida, né? Começa a entrar muito nisso, aí fica parecendo que todo mundo faz aquilo, né? E aí leva o nosso nome junto, né? É uma tristeza, a gente acaba sofrendo, infelizmente, muito preconceito, tanto dos conselhos, como você colocou, né? Tanto dos conselhos quanto dos outros colegas e às vezes até de pacientes, né? Que não sabem ou que coloca todo mundo consegue separar o joio do trigo, né? E isso eu acho importante a gente falar sobre isso porque as pessoas hoje estão munidas de conhecimento. Hoje as pessoas estão munidas de informação, né? Qualquer pessoa hoje tem uma rede social, né? E a pandemia trouxe muito isso, né? Quem não tinha começou a ter, né? Sim. E a gente começou, a gente dá muita informação aqui, né? Bem, você está há mais tempo que eu, né? Eu estou há 10 anos na rede social. E nesses 10 anos, o nosso trabalho foi de um trabalhozinho de formiguinha, dando conhecimento, todo dia alguma coisa, todo dia trazendo alguma coisa. E com isso, dando armas para as pessoas fazerem seu próprio julgamento. Né? O que faz sentido para você? Nisso que, na postura que o Ícaro tem, na postura que a Denise tem, do dia a dia, dos seus costumes, né? Porque a gente acaba dividindo um pouco do que é a nossa vida, né? Aqui, para quem nos segue. Né? Faz sentido para você, né? Aquilo que a Denise coloca, o que o Ícaro coloca, né? Em termos de informação, e como ele e ela se comportam, né, no dia a dia, nos seus afazeres, na sua rotina, faz sentido dentro daquilo que eles falam? Então, acho que hoje as pessoas têm condições de fazer essa separação, né? Do joio do trigo. Mas, assim, uma querida aí acabou de colocar, tem tanta gente dando informações contraditórias, e é verdade. Né? Ontem mesmo teve uma coisa super chata aí na rede social, que pegaram um recorte de um vídeo de um colega falando sobre carboidratos, né, sobre dieta cetogênica e tal. E aquela pessoa estava falando especificamente de ganho de massa muscular, mas isso voltado para fisiculturista, para weightlifter, né, powerlifter e tal. Uma pessoa que trabalha especificamente com isso, né? Tiraram aquilo do contexto da onde ele estava falando, né? E começaram a usar esse recorte para meio que ridicularizar, né? E comparando atletas que fazem cetogênica ou fazem jejum, que são relativamente rasgados, secos e tal. Dizendo, olha que besteira que ele falou, olha esse atleta aqui que é cetogênico, né? Tiraram tudo de um contexto, né? E virou uma onda, assim, um monte de gente repostando, um monte de gente repostando. Eu imagino para quem é leigo, né? Olhar isso e falar assim, ué, mas né, seca ou não seca? Né? Ganha massa muscular ou não ganha? Né? Fazer cetogênica, é preciso ou não o carboidrato nessa história? Né? E as pessoas esquecem que a gente começa a ter um monte de tribo, né? É a tribo disso, a tribo daquilo, a tribo daquilo. É como se as pessoas ficassem cegas, né? Eu só enxergo aquilo, né? Nosso querido Dr. Lai Ribeiro tem aquela frase, né, dele que ele fala: para quem só conhece martelo, tudo é prego, né? Sim. Então, se eu tenho o foco, que eu acho que, por exemplo, né, a cetogênica vai resolver para todo mundo, ou a carnívora vai resolver para todo mundo, porque para mim resolveu, ou para mim fez sentido, para algumas pessoas que eu tenho contato fez sentido, né? Então, quer dizer que para todo mundo vai resolver. Então, a pessoa pega aquela bandeira, né? E não aceita crítica, não aceita que para algumas pessoas não vai funcionar, né? E a gente tem aqui uma questão que envolve muito, que é a individualidade biológica. E eu acredito profundamente que esse olhar um pouco diferenciado que a gente faz em relação à medicina, ele pretende respeitar as individualidades biológicas.
né? Então, a medicina integrativa, a medicina funcional, a medicina ortomolecular, pretende ir ao encontro do que a gente chama de individualidade biológica. Ícaro, você é formado mais ou menos no mesmo tempo que eu, né? Eu me formei em 1998. Em 1998, a gente não tinha nem o código genoma humano decifrado, que foi em 2003. Né? Então, eu tinha aula de genética, aquela aula bem rudimentar, né? Era aquela coisa lá, do azinho, azão, né? Assim, básico, do básico, né? Então, a gente não tinha nem muita ideia, a gente não tinha ideia do que era epigenética, né? A gente não tinha ideia muito, né? Como isso funcionava. A gente tinha uma ideia meio rudimentar. Hoje, a gente já sabe que, por exemplo, quando você faz seu teste genético, claro que existe a epigenética. Mas eu sou uma pessoa, por exemplo, que você pegar meu teste genético, você vai ver que eu queimo muito melhor carboidrato do que gordura. Eu também. Embora eu seja uma pessoa que eu gosto muito de uma dieta low carb, eu me sinto bem numa dieta low carb. Só que, quando você olha meu teste genético, a minha tendência a diabetes é mínima, a minha tendência... Então, assim, né, será que para a Denise uma dieta carnívora seria interessante? Né? Será que uma dieta cetogênica para a Denise seria interessante? E, além disso tudo, a gente ainda tem que considerar a população de microbiota envolvida. Né? Como é o processamento desse alimento? Né? Como é a absorção desse alimento? Como é a composição da minha microbiota? Como é que foi a minha vida na infância, a gravidez da minha mãe? Meu nível de estresse? Quantas vezes eu tomei antibiótico? Então, tudo isso muda, inclusive a expressão dessa genética. Então, não existe one size fits all, né? Não existe uma abordagem que vai ser ótima para todo mundo. Não existe uma abordagem que vai ser ótima para qualquer tipo de atleta, né? A gente está falando da dieta aqui, porque eu dei o exemplo, né, desse recorte que fizeram ontem, tiraram de um contexto, né? Então, assim, para a maioria dos atletas fisiculturistas e pessoal que trabalha com força, a dieta cetogênica vai trazer uns efeitos diferentes, né? Isso a gente está falando, não estamos falando de endurance, nós estamos falando de exercício de força, são coisas totalmente diferentes. Aí você está comparando uma pessoa que está falando aqui de força com um atleta de endurance. É até desonesto fazer isso, né? Sim, sem dúvida. Mas as pessoas, eles tiram de um contexto para defender aquilo que eles acreditam. E quanto mais experiente eu vou ficando, mais velha eu vou ficando, mais consciente eu vou ficando de que, na verdade, eu não tenho uma solução para todo mundo. Mas eu questiono isso. Sabe? Aquela coisa assim, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Então, calma, né? Calma. Vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, vou me esforçar para que isso aconteça. Mas hoje a gente sabe, e dentro da medicina funcional, integrativa, ortomolecular, a gente sabe que o papel do paciente é enorme. Aliás, muito maior do que o nosso próprio papel. Sim. Né? Inclusive, saiu ontem um estudo publicado pelo INCA, noticiado pela CNN, que não é grande referência de 100% verdade, mas se até a mídia convencional soltou ontem que 30% dos casos de câncer seriam evitáveis por hábitos de vida saudáveis. Olha só. E quem é que pode praticar hábitos de vida saudáveis? Você. A gente só pode orientar. Eu tenho 8 livros sobre o assunto. A Denise sempre fala nos dela, nos cursos e tudo, o quanto os hábitos de vida são fundamentais. Isso é ciência, e é ciência há 30, 40 anos. Só que agora é que a medicina, você veja, o Instituto do Câncer finalmente coloca, uma das coisas mais efetivas para evitar câncer são hábitos saudáveis de vida. Coisas que a gente que pratica integrativo, ortomolecular e funcional raiz há muito tempo, já fala há muito tempo. E então, a gente tem até medo de falar, né, Ícaro? Tinha medo de falar. Às vezes, você vê. As pessoas
mais uma vez, tiram de um contexto e tira desse contexto dizendo assim, ó lá, tá dizendo que cura. Ninguém tá falando isso. Ou de que você não vai ter 100% de certeza. Não é isso, né? Mesmo porque a gente não tem uma bola de cristal, né? A vida não é assim. São tantas variáveis envolvidas, né? Mas que há, sim, né? Diminuição de incidência por exemplo, de câncer por melhora de hábitos de vida, a gente sabe. Mesmo que você tenha uma genética muito positiva para isso, você modula epigeneticamente a expressão desta genética positivamente ou negativamente, né? Ou você aumenta a Exato. incidência ou você diminui. Uma das bases da medicina integrativa de verdade é responsabilizar o paciente pela maior parte dos seus resultados. E isso incomoda, porque se um profissional de saúde, bom, ele fala que faz integrativa, e quando você chega lá, ele responsabiliza você, como eu faço, a Denise faz. Eu vou te ajudar, mas a maior parte é sua. Mas um outro que diz que faz integrativa também, mas ele fala, não, os soros que eu vou passar, os remédios que eu vou passar e o que eu vou te passar vai ter um efeito bem potente. Né? Os implantes, ai meu Deus. Por mais que você não melhore muita coisa, vão te trazer bom resultado. A maioria das pessoas ainda tende a ficar com esse segundo, sendo que quem vai te trazer os melhores resultados a médio e longo prazo e sustentáveis e sustentados vai ser o primeiro quando você fizer a sua parte. Mas, do que você falou, eu queria pontuar 5 aspectos. Para vocês aprenderem a identificar o que é integrativa de qualidade e o que não é. Primeiro, o Laí Ribeiro bem falou que para quem só tem martelo, todo problema é prego. Um dos convites da integrativa, da ortomolecular e da funcional de qualidade é: ei, se você está achando que tudo é prego, você que precisa arrumar outras ferramentas. Porque existem vários outros problemas por aí. O ser humano, ele é uma integrativo em essência. Tudo é multifatorial. Esse é o ponto 1. Então, todo profissional que você for, que puxe tudo para uma parte só da medicina, não está fazendo integrativa de verdade. 2, eu sou professor, fui professor no passado de iridologia, íris diagnose, diagnóstico por mudanças na cor da íris, de modificações internas no organismo. Por que eu deixei de fazer isso no meu consultório? Porque apesar de ter respaldo prático de interpretação, não tem estudos científicos de peso comprovando. Então eu falei, chegou num ponto da minha carreira, uns 12 anos atrás, que não dá mais para fazer isso no consultório para todo mundo, sem que você comprometa tudo que você faz. Então eu deixei de fazer. Apertado, coração apertado, porque me ajudou a ajudar muitas pessoas no começo da carreira. Mas eu parei de fazer. Porque um dos princípios da integrativa tem que ter respaldo científico. Não digo meta-análise de tudo. Gente, meta-análise existe para menos de 10% das coisas em medicina. Tá? Que é o estudo de um monte de estudo dessa tal de medicina baseada em evidências. Mesmo aquilo que é feito e que está nos protocolos das sociedades internacionais, mesmo aquilo que está lá, e teoricamente dá um respaldo para o médico, mesmo aquilo, apenas 10% está realmente respaldado por meta-análises, né? Mas a gente tem que ter uma base. Sim. E eu gosto de colocar isso, por exemplo, para os meus alunos na pós. Quem vai fazer a pós, por exemplo, de gastrofuncional comigo, que chega e fala assim, nossa, eu acho que na pós de gastrofuncional eu vou aprender a fazer, vou falar um assunto aqui polêmico, tá? Eu vou aprender a fazer com a Denise limpeza de vesícula. Protocolo de Andrés Moritz. Eu falo, não vai. E por que não vai? Porque aonde está o respaldo nas publicações científicas disso? Não há. Eu não posso ensinar uma coisa que não há esse respaldo. O livro do Andrés Moritz, né? Eu vou usar o livro dele, um livro leigo. Eu não posso usar. E a partir do momento que eu vou ensinar outros profissionais de saúde, eu tenho que ter muita responsabilidade para fazer isso. Sim. Porque se você quiser
e o paciente evoluir, às vezes nada a ver com aquilo que você estava fazendo, mas se ele evoluir com uma pancreatite aguda e parar num pronto-socorro, e alguém fala, você estava fazendo isso? Ah, mas foi isso que causou. Aí eles vão chegar para você e falar assim, olha, me mostra aí que isso daí é seguro. Qual é o estudo científico que você tem para provar que isso... Nada. Exato. A gente não está falando que não funcione. O que a gente está dizendo é que nós, como médicos, só podemos indicar o que tenha nem que seja um estudo científico bem conduzido, mesmo que pequeno, mesmo que com um P significativo, mas ali, uma quantidade de pacientes pequena, mas tem que ter. Então não nos entendam mal, a gente não está falando que, sei lá, autoemoterapia, o protocolo do Moritz, enfim, que coisas parecidas não funcionam. A gente está dizendo que nós, como médicos integrativos, não podemos indicar, porque isso vai nos cobrar um preço nos bastidores que a gente não tem como pagar. Então você, como paciente, é livre para buscar, estudar, confiar no livro da pessoa e fazer. E muitas coisas, né, Denise, a gente sabe que funcionam. A gente usa até em nós, mas não pode indicar. Não pode. Por causa disso. Pode. Mas, gente, a gente tem tanta coisa para fazer, né, Ícaro? Tem, muito. Disso, e coisas... A gente tem tanta coisa para fazer que está em livros, que está em publicação científica. Então, vamos fazer pelo menos aquilo, né? Que não é feito, muitas vezes, né? E aí, não faz aquilo que já nos dá, assim, uma solução maravilhosa, e aí vai fazer aquilo que não tem. Aí depois é chamado, né? E aí, como é que você vai explicar isso, né? No conselho, como é que você vai explicar isso? Então, não, gente, não vão aprender isso comigo, mas eu vou te dar outras armas com segurança para você usar no seu dia a dia e vai solucionar muitos problemas. Agora, isso aqui eu não posso ensinar você a fazer. Não porque eu não tenho respaldo disso. Então, por responsabilidade. Então, isso é uma das coisas que é importante a gente deixar aqui, né, Ícaro? Não é aquele samba do crioulo doido, né? Eu junto tudo ali e falar, eu faço integrativa porque, né? Muito, 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 muito cuidado. Muito cuidado com as coisas que a gente não tem depois como justificar. Outra coisa, eu vi nessa pandemia vários médicos mais convencionais entenderem finalmente que saúde mental é determinante da saúde física. Sabe por quê? No começo da pandemia, todo mundo em pânico, todo mundo com medo, profissionais estudando para sair disso, muitas vezes estudando para tirar de si e das suas famílias aquele estado de medo e melhorar a saúde. Como assim? Porque, na prática, todo mundo entendeu o quanto a saúde mental ruim detonava a imunidade. Começaram a pensar, como? Eu aprendi na faculdade que fazia, mas aonde estava escrito? Vou explicar para vocês um dos principais pilares desse conhecimento. Existe um conjunto de áreas no nosso cérebro chamado de sistema límbico, tá? Esse sistema tem a básica função de interpretar pensamentos de fundo emocional e transformar emoções em sentimentos através principalmente do hipotálamo, do hipocampo e, se eu não me engano, do giro cingulado anterior. Não estou lembrando muito bem dessa última área. Transformar pensamentos em estímulos hormonais através de hipotálamo, hipófise, e daí, a partir dessa glândula, ir para o corpo inteiro, transformado em hormônio, em equilíbrio hormonal. Então, eu estou provando para vocês que não é só HPA, sabe? Não é só HPG, pituitária gonadal, pituitária adrenal, é pituitária tudo, pituitária tireoide, tudo. Pituitária, né, a gente está falando de hipófise, tá bom? Então, olha só, nós temos um sistema no cérebro complexo dedicado a transformar emoções e sentimentos, a raiz de pensamentos e da sua interpretação em hormônios, e isso afeta o corpo inteiro. Então, os colegas, eu vi vários colegas se transformarem em ortomoleculares e integrativos, porque eles falaram, olha, eu vou continuar na minha área, mas agora eu vou ter que perguntar para o paciente, como você está aqui? Como você está processando aqui? Como é que você está psicológica e psiquiatricamente? Como é que você está com Deus, com a sua família, com seus pensamentos? De que tipo de conhecimento você está se nutrindo? Porque, gente, medo e pânico
só podem ser metabolizados adequadamente e bem abordados pelo córtex pré-frontal, que só nós, seres humanos, temos desenvolvido o suficiente. E o problema é que a maioria de nós se entrega ao segundo sistema de controle, que é o amidalino, da amígdala cerebral. E ele reage a medo, pânico e emergências. Aí você perde o seu controle e vai passar a ser uma pessoa que não vive, você sobrevive. E um dos pilares da medicina integrativa de verdade é focar na saúde mental do paciente. Não só nisso, mas dar o devido destaque a isso, né, Denise? Exato. E desenvolver, né, com isso, Ícaro, uma relação muito mais estreita com o paciente. Né? A gente, durante uma consulta, a gente pergunta da vida pessoal, né? Não é para a gente querer fazer fofoca, né? Não é nada disso. Não. E tentar entender qual é o ambiente no qual esse paciente está inserido. Né? No meu livro, no segundo livro, eu coloco o finalzinho, o que a gente chama de, quando a gente está falando por exemplo, imunidade, né? E a saúde mental tem tudo a ver com a imunidade também. Tudo. A gente está falando sobre isso, né? A gente tem o que a gente chama de exposome, né? Tudo aquilo que a pessoa se expõe. E no que a gente está falando de exposição, não é somente os químicos, né? Do dia a dia, do meio ambiente, dos cosméticos, das medicações, né? Da água, mas também aos sentimentos, né? Que essa pessoa se expõe. E que isso tem atividade no seu corpo, isso desenvolve a atividade do seu corpo. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu usei um dos estudos que eu coloquei lá, era assim, pessoas que tinham pets em casa, independente do pet, né, essas pessoas que desenvolviam um cuidado com um animal tinham normalmente uma imunidade melhor. Então, tem estudo mostrando isso. Pessoas que têm uma saúde espiritual, que acreditam num ser independente do nome, da religião, né, ou né, do conceito de espiritualidade, as pessoas que oram, ou que rezam, ou que conversam, meditam, essas pessoas entram em frequências mentais diferentes que também estimulam a imunidade. Por exemplo, teve um estudo que eu inclusive incluí no meu livro, que falava, por exemplo, de vida sexual. Pessoas que têm vida sexual satisfatória também têm uma imunidade melhor. E olha só que interessante o estudo. Colocava que eles comparavam estudantes e aí cada pessoa fazia um questionário e colocava lá, né, o quanto tinha satisfação sexual. E eles chegaram à conclusão que as pessoas que tinham uma vida sexual média, nem de mais, nem de menos, aquela pessoa que tinha uma vida sexual média, que era, não sei, não lembro agora se eles consideraram uma, duas relações sexuais por semana e tal, essas pessoas tinham imunidade, inclusive em contagem de leucócitos melhor. E olha que interessante, né? E por que isso? Porque a gente tem as endorfinas liberadas na relação sexual satisfatória, que hoje a gente sabe que tem atividade imunológica. Então, as endorfinas do exercício físico, a endorfina de você estar fazendo uma atividade física que você gosta, de um hobby, de um trabalho voluntário, né? De você sentir que você está ajudando o próximo, de que você está melhorando a vida de outro de forma descompromissada, né? Não com interesse, né? Diretamente ligado àquela atividade. Essa satisfação pessoal que advém de uma atividade dessa, né, provoca a liberação de substâncias no nosso corpo, que a gente chama de endorfinas, que melhoram a imunidade. Então, isso tudo, por isso que a gente faz a pergunta durante Sim. Libido, lubrificação, afetividade. E aquela pergunta, você se sente feliz? E o que você faz para ser feliz? Agora vocês estão entendendo que isso é integrativa pura, né, Denise? Total, né? E isso acaba desenvolvendo uma empatia.
né, entre nós, né? Então, entre nós e o profissional, o paciente, na verdade, que entre o profissional e o paciente, né, que senta ali. Então, você acaba entrando na vida desse paciente. Então, por isso que as consultas são consultas longas, né? Você não consegue atender um paciente, entrar na vida dele numa consulta de 15 minutos, né? Não dá para você pegar e entrar, conseguir pegar essas nuances, né, diferentes, né, para a gente conseguir entrar na vida do paciente. Então, é uma coisa muito mais próxima, né, e é uma coisa muito mais íntima. E aí a gente vai sabendo, né, tudo que está acontecendo. Então, às vezes eu troco um e-mail com o paciente e falo, e aí, seu filho já chegou da Europa? Né? Seu filho que estava morando lá, então quando a pessoa me diz, ai, doutora, essa semana eu fiquei ruim, né? Fiquei com o abdômen distendido e tal, eu estou usando as fórmulas, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falo assim, poxa, mas eu lembro que ela me contou que o filho ia voltar da Europa, né? Que está não sei quantos meses lá e tal, né? Aí eu pergunto, mas teu filho voltou? Né? Vocês não acabaram fazendo, por exemplo, uma refeição de comemoração diferente, né? E você nem prestou atenção no que você comeu, justamente porque você estava recebendo teu filho. Ah, é verdade, doutora, né? Eu comi uma coisa que há muito tempo eu não comia, mas eu cozinhei para o meu filho porque eu sabia que ele ia chegar. Então, são coisas assim que a gente só sabe quando você desenvolve uma relação com esse paciente, né? Sim. Então, é diferente, é um pouco diferente de como eu atendia, né? Porque eu tenho que colocar a minha culpa aqui, né? Eu tenho 23 anos de formada, né? Faço 24 agora no final do ano. Eu, pelo menos 10 anos da minha vida, eu atendi da forma tradicional, né? Aquilo lá, o que você tem? Quando começou? Essa dor vai para onde? Fica onde? Quais as características da dor? Tal, toma esse remédio. Daqui 30 dias você volta, né? Então, consultas rápidas, eu pedi um exame, eu pedi e tal, né? Mas eu achava que eu estava fazendo o melhor, né? Até eu sentir que eu não estava sendo contemplada, eu enquanto paciente. E aí eu falei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que procurar, pensar de um jeito diferente. Então, primeiro eu mudei para mim, depois eu mudei para os que estavam próximos de mim, depois eu mudei a minha prática, porque isso é uma coisa que você vai puxando e você, quando puxa a pontinha do nó... Sim. Sabe que um adolescente, ele virou aqui, achou que eu não estava vendo, que eu não estava ouvindo, porque tem a hora que você vai confeccionar receita numa presencial aqui. Eu atendo muito online hoje em dia, muito. Acho que você também. Demais. E nesse dia tinha muita presencial. O pessoal tá voltando aos poucos, mas eu faço as duas. E aí eu tava, olha, se tiver alguma dúvida, me interrompe, a gente conversa, mas eu vou ficar um pouco mais calado porque eu tô fazendo suas fórmulas e papéis. Aí o adolescente virou baixinho pra mãe e falou, mãe, parece psicólogo, tem umas perguntas que parece que tem nada a ver. Aí eu peguei, olhei pra ele, olhei pra mãe, a mãe parece que percebeu, olhou pra mim, sorriu, e eu continuei aqui, e ela explicando, não, filha, é porque a consulta desse tipo de médico é uma consulta mais completa, e tudo isso tem a ver com te ajudar melhor. Eu falei, ó, nossa, que bom. Veio uma pessoa, como a maioria vem, graças a Deus, alguns vêm sem saber, mas veio uma pessoa que entendeu que a consulta integrativa tem essas nuances da gente perguntar muito mais que o convencional, justamente porque a gente entende que esse muito mais é que são as cerejas desse bolo. Exato. Aí, olha só. Você também falou de recorte. Gente, eu peço para vocês, pelo amor de Deus, o seguinte. Toda vez que vocês pegarem um recorte, antes de vocês usarem aquilo para vocês ou de criticarem, procurem ver qual foi o vídeo completo daquilo. Tá? Porque existem passagens na Bíblia que, se você interpretar isoladamente, você vai usar como respaldo para fazer qualquer coisa que você queira. Entendeu? Até o recorte da Bíblia, né? Até o recorte da Bíblia. O mínimo que você tem que fazer é ler pelo menos o número inteiro, o capítulo inteiro, e, se possível, o livro inteiro, que você vai entender. Ah, foi nesse contexto que aquilo foi falado. Tá? Por exemplo, uma vez usaram um recorte de eu falando, esse negócio de leite e glúten é tudo besteira, isso aí não faz mal para todo mundo, isso aí é coisa para vender modinha.
E usaram esse recorte, aí alguém me mostrou, eu já chamei em privado e falei, não foi isso que eu falei. A pessoa já sumiu, nem sei o que aconteceu com o recorte. Por quê? Isso era parte de uma live minha, onde eu estava ridicularizando esse tipo de comentário, e logo depois eu falei, nada disso tem a ver, né, gente? A gente sabe que é o contrário. Mas a pessoa, no mal, ela usou aquela parte do Ícaro falando o que ela queria, né? Então, gente, vocês precisam fazer isso, não pela pessoa em si, a pessoa sabe o que ela disse. Isso vai denegrir tudo, mas até judicialmente, quando ela mostrar o vídeo inteiro, o contexto inteiro, as palavras inteiras, qualquer juiz vai falar, não, não tinha nada a ver, foi descontextualizado. Mas para você, você de repente vai sair acreditando em uma coisa incompleta e em essência errada. Então tomem cuidado com isso. Assassinato de reputação. Hã? E o pessoal gosta, né? Porque uma polêmica traz muitos views, uma polêmica traz muito like, traz muito biscoito, como o pessoal fala, né? Então, toda polêmica traz alguma coisa desse tipo. E aí as pessoas ficam felizes. Ó, a Nancy falou uma coisa assim, ela é médica, eu conheço a Nancy, tudo bem, Nancy? É cardio. E a Nancy falou assim, nós não somos remunerados. Infelizmente, é verdade, né? Quem trabalha, né, com plano de saúde, né, que vai receber daqui 3 meses, né, com desconto de imposto de renda e tudo mais, e aquilo lá ainda, né, você paga água, luz, telefone, a internet, a secretária, o aluguel da clínica, né, o CRM da clínica, porque as pessoas não sabem que quem tem uma clínica tem que pagar um CRM da clínica e um CRM próprio, né, as licenças na prefeitura e tudo mais, né? As pessoas não sabem tudo isso que envolve. Aí, na hora que você vai tirar isso do valor da consulta, sobra quanto? Né? É Sim. melhor, gente, você ir trabalhar como profissional liberal num salão de beleza. Né? Porque você vai ter a responsabilidade que você tem que ter como médico. Você não vai ter que responder em nenhum tipo de conselho, né? Certos tipos de coisa. E você vai ter muito menos dor de cabeça. Né? Para fazer isso que a gente faz, não dá para trabalhar desse jeito. Não dá, você morre de fome, né? Então, assim, infelizmente, assim, não dá mesmo, né? Mas hoje a gente ganha, né? Os médicos que ainda, né, trabalham com plano de saúde e tal, ganham o que ganham porque aceitaram, né? Infelizmente, sempre tem alguém que faz. Vou te falar uma coisa, Ícaro. Para quem não sabe, eu sou cirurgiã e fiz endoscopia depois, né? Minha segunda especialidade. Quando eu fiz endoscopia, eu cheguei aqui na região de Campinas e falei, bem, deixa eu ver se eu consigo trabalhar com isso. Nessa época eu não estava trabalhando com medicina funcional, né? E aí eu cheguei para conversar com um colega e falei, eu queria fazer endoscopia. Eu lembro que na época, só para vocês terem ideia, eu ia ganhar mais ou menos R$14 por exame. Meu Deus, caramba. Gente, R$14. Se vocês forem pensar bem, quantos exames eu tenho que fazer num dia para conseguir pagar as custas do aparelho, da enfermeira, do material que você usa para limpar o seu aparelho, para deixar ele esterilizando, né? A biópsia, o papel que você usa para escrever o laudo, a pastinha que você coloca. Quantos exames eu ia ter que fazer para pagar isso? Eu falei, gente, eu não vou fazer. Insustentável. Não tem como eu trabalhar desse jeito. E eu não fiz. Só que por que pagavam R$14? Porque tinha gente que fazia. Sim. Exatamente. Né? Infelizmente, tinha gente que fazia. Então, eu falei, não vou fazer. E aí, eu acabei, desde que eu vim para Campinas, eu nunca trabalhei com endoscopia por conta disso. Mas, olha, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu parei de atender esses a toque de caixa por convênio em 2008. Mas antes de parar, eu passei 2 anos fazendo o seguinte. Eu imprimi papéis e fiz um site com o que eu queria que as pessoas soubessem. Então, eu fiz um papel sobre hábitos saudáveis de vida, tá? Resumido, frente e verso. Eu tenho isso até hoje, porque eu falei, cara, você fez limonada de limão. Porque eu falei, eu preciso falar essas coisas para os pacientes, mas eu não tenho tempo.
Então eu tinha o papel de hábitos saudáveis de vida e um outro papel que eu entregava, que depois eu mesclei, que era, por favor, complemente com estes outros conhecimentos importantes que estão aqui, que era o site. Então, inclusive, eu convenci uma indústria farmacêutica uma vez a imprimir 5.000 desses papéis para mim, onde aparecia no final, apoio para a impressão deste tal indústria, entendeu? Pequeno. Então, eu usei-os para poder imprimir um papel onde eu falava para o paciente, olha, os hábitos de vida são o de mais importante que tem para você conseguir recuperar, manter e melhorar a saúde. Então, por favor, eu não tenho tempo para orientá-los todos aqui, mas leve esse papel, leia, porque ele vai te ajudar, porque você, profissional, usou sua autoridade para falar que é importante. E olha, foram milhares de pacientes, milhares, que não só falaram na época, quando voltaram nesses 3 anos, como gente que até hoje é paciente minha e falou, doutor Ícaro, tudo começou naquele papel que eu passei a entregar em pequenas palestras para grupos de pacientes de convênio, ou palestras quando eu fui gerente de centro de saúde, ou quando eu me dispunha, sempre fiz isso minha vida inteira, a ir a comunidades para dar palestras sobre saúde. Então, você pode começar a fazer isso, Nancy e outros, tá? Faça um impresso, e eu digo para vocês, pega alguns dos papéis que eu tenho, transcreve, hoje em dia você consegue pegar a transcrição de alguma palestra do YouTube minha, da Denise, eu acho que ela autoriza também, eu autorizo você pegar o conhecimento, tira meu nome, bota como seu, entrega para os seus pacientes, só não deixe de orientar o seu paciente sobre o básico, porque a integrativa começa com hábitos saudáveis de vida e você atinar para o que, dentro do leque que você sabe, com respaldo científico, fora do convencional, possa ajudar na vida dele. Sabe? Então, só uma sugestão. Só quis passar uma sugestão. Não, mas maravilhosa sugestão. Eu também fiz isso. Aê. Fazer um impresso e tal. Assim, porque quando eu voltei a atender, eu já não atendia há muito tempo. Eu era perita da Previdência. E nessa época eu voltei a atender, mas eu não entrei em plano de saúde. Mesmo porque eu nem tinha dinheiro, né? Você sabe o quanto é caro para entrar no plano de saúde, né? E aí eu comecei a atender particular, cobrando um valor meio que simbólico. Então, minhas consultas eram mais curtas, porque eu tinha que atender mais gente, né? Por período, para poder pagar o aluguel da onde eu estava. Então, eu comecei a entregar material pronto. Assim também, né? Eu escrevi o material, fiz um PDF, paguei para uma moça transformar aquele papel meu em PDF. E aí eu mandava esse PDF por e-mail para o paciente. Então, pedia, inclusive, uma coisa que faz parte da medicina integrativa, que é o inquérito alimentar. Então, eu vinha na primeira consulta, eu explicava o que dava para explicar ali naquele tempo um pouco mais curto, e aí eu entregava isso, entregava um papel, e falava assim, isso aqui é um inquérito alimentar, você vai colocar quantos copos de água você bebeu por dia, né? O que você comeu. Se der para fotografar, melhor ainda, traz a foto dos pratos. Coloca como é que estava seu humor no dia, tinha até isso no meu papel. Como é que estava seu humor no dia, dinheiro, né? Como é que estava o aspecto das fezes e tal. E na consulta de retorno você me traz isso pronto. Então, isso era uma forma de adiantar o meu trabalho, né? Eu tenho um aluno da pós, que é o Márcio André, que é nutricionista, inclusive já foi aí de Brasília, né? O Márcio está numa das turmas, e o Márcio fez, inclusive para os colegas também, fez tipo um Google Forms com as perguntas e tal, para mandar para o paciente para adiantar isso. Legal. Né? O Márcio é ótimo, ele é muito bom. Ótimo, e assim, super dedicado, super estudioso e tal, e fez assim, de gentileza, né? Então, já mandar para o paciente preencher isso antes da consulta. Então, são formas, né, que a gente tem para adiantar o processo, né? Para você ter menos, vamos dizer assim, gasto de tempo durante a consulta, né? Mas é uma forma de você otimizar isso também, né? Porque uma das coisas que eu gosto muito, e eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, que é desmistificar, Ícaro, isso que a gente faz não precisa ser uma medicina de elite. Sim, nunca foi. Algumas ferramentas são mais caras, mas as mais importantes não são. Então, antes de se esconder no rótulo, essa medicina não é para mim, que ela é cara. Não, tem muita coisa nela e a maioria das coisas que funciona nela
Não é cara. Aliás, se você coloca na cabeça um obstáculo imaginário, ele vira real e vai se transformar na pedra do seu sapato. Cuidado. Agora eu vou ser meio coach aqui. Cuidado. Denise, a gente tá no fim do tempo, então eu queria que você encerrasse a live falando sobre a pauta principal, tá? Porque a gente tem 4 minutos agora e eu não quero te cortar no meio. Tá com você, mas desde já, muito obrigado pela conversa. E na próxima a gente faz no YouTube para não ter tempo restrito, tá bom? Tá bom. Fale aí, por favor. Então, só, na verdade, complementando isso, essa informação, e isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos na pós, é que a gente não precisa tornar essa medicina uma medicina cara, uma medicina de elite, porque o básico do básico, que é o que funciona, que não é feito, na maioria das vezes não tem custo, tá? Que é você ajustar o seu relógio biológico, que é você comer comida de verdade, que é você aproveitar a natureza, você sair ao sol, andar descalço na grama, né? Fazer uma atividade de voluntariado. Essas coisas todas são curativas e não tem custo. A maioria das pessoas não faz isso, não faz nem mastiga o que come, né? E está pensando no que vai fazer de tratamento endovenoso, do que vai fazer de tratamento disso, daquilo. E não faz o básico. Então, o que eu tento sempre passar isso na pós, para os meus alunos, né, todos os profissionais de saúde que fazem, é que, olha, vamos tornar isso algo factível para a maior parte da população, porque é missão nossa, do profissional de saúde, ser um educador em saúde e popularizar o conhecimento. Nós mudamos o papel do médico nos últimos anos para melhor, né? Saímos do nosso pedestal de arrogância e que eu sei o que é melhor para você, você fica quieto e faz o que eu mandei, né? Para que o paciente, ou seja, que normalmente é um medicamento, né? Para que o paciente seja nosso parceiro nessa jornada e que ele ande com as próprias pernas e não precise de nós. O nosso trabalho é tornar o paciente, o leigo, peça atuante principal da sua própria cura, não precisando se tornar refém daquilo que a gente propõe. Então, isso é o que eu sugiro, inclusive para os colegas que trabalham na área, né? Menos é mais. Ícaro, muito obrigada pela oportunidade que você me deu de falar com a sua audiência. Você, como você sabe, é uma das pessoas que me inspirou na medicina funcional. Quando eu comecei a estudar lá atrás, para mim mesma, um dos sites, né, que eu tomei conhecimento foi do seu site. E hoje eu tenho a honra de ser sua amiga e de estar aqui fazendo essa live contigo. Muito obrigada e parabéns. Eu tenho certeza que você tem um lugarzinho reservado no céu pelo trabalho que você fez e quanta gente você já ajudou de graça. Não só ajudou pessoas leigas, como profissionais de saúde a acharem o caminho que traz prazer e alegria novamente em ser médico, né? Que é para isso que a gente fez medicina. É verdade, Ícaro, você sabe disso. Não é a primeira vez que eu falo isso para você. Eu trabalhava ainda na presidência, eu lembro de jogar um negócio no Google, apareceu o seu nome, e eu começar a seguir você, e depois tenho a honra de ser sua amiga e estar aqui falando contigo. Obrigada, viu? Mas toda vez que eu escuto isso é meio um baque, porque hoje em dia você pode olhar e ver tantos colegas de muito maior expressão que você, com conceitos que dão alegria e honra até para Jesus, como você, doutor Alain Dutra, que é amigo meu, doutor Adolfo, tantos outros, e um discurso parecido de vários. É muito bonito poder fazer parte disso. E eu, hoje em dia, aprendo com vocês muito mais do que vocês imaginam. Eu que agradeço por você ter aceito o convite da live. E a próxima vai ser no YouTube para a gente poder esmiuçar um pouco mais tudo isso. Você é gigante, Denise. E para mim é honroso poder ter você como amiga. Viu? Honroso. Um grande abraço. Fiquem com Deus hoje e sempre, viu?
Um beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Excelente semana para vocês. Abençoada por Deus. Até mais.